Em Lucas 17, 32. Lucas 17, 32. Lucas 17, 32. Só para você entender um pouquinho o contexto, eu vou começar no verso 31. Olha aí. Verso 31 diz assim: Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. São palavras do Eterno, de Jesus para mim e para você. Ele diz: olha, utilizem o modelo da mulher de Ló como uma referência, como um aprendizado para a minha vida e para a sua vida. Aí você diz assim: pastor, mas o que eu tenho que lembrar? Agora que nós vamos ler Gênesis 19. Voltem a sua Bíblia lá atrás, por favor. Gênesis 19, versículo 23. Gênesis 19, versículo 23. Saía o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover, pensa na cena, enxofre e fogo, da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão, e tirou Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Irmãos, deixa aberta a sua Bíblia. É uma história que provoca a gente. Eu não sei se você já leu essa história, mas ela é intrigante, ela é provocante. Para te dar um panorama, deixa eu te contar como que começa no versículo 1 do capítulo 19. Presta atenção, se não provoca a gente. Diz o texto bíblico que 2 anjos vão a Sodoma, e quando eles chegam na entrada da cidade, eles se deparam com Ló, que estava lá. Você lembra que Ló era sobrinho de Abraão? Quando Deus manda Abraão deixar a sua terra, a sua parentela, diz a Bíblia que Deus devia ter deixado Ló para trás, mas Abraão não deixou Ló para trás. Abraão leva consigo seu tio Ló, que vai ser depois um problema mais tarde. Lembra disso? E Ló está junto. Diz o texto bíblico que os anjos chegaram e disseram assim: nós temos uma mensagem para você. E Ló falou assim: vamos para minha casa. E os anjos retrucaram, disseram: não, nós vamos ficar aqui mesmo, nós vamos ficar aqui na entrada, nós vamos ficar aqui na praça da cidade, mas nós temos um recado para você. Mas devido à insistência de Ló, diz o texto bíblico, que os anjos vão para a casa de Ló. E olha aqui que é interessante, esses homens, que a Bíblia chama de anjos, que são 2, entram na casa de Ló. Quando eles estão dentro da casa de Ló, a turma, os homens da cidade de Sodoma, vão até a porta da casa onde morava Ló,
E eles disseram para Ló assim: manda esses homens saírem daí de dentro, que nós queremos ter relações com eles. O texto é provocante, eu disse para vocês. O texto é provocante. Quando você lê esse texto, você começa a entender que de fato Sodoma e Gomorra era uma cidade de pecado mesmo. Porque chegam 2 homens novos na cidade, e os homens querem que Ló libere esses 2 homens, que a Bíblia chama de anjos, para ter relações com ele. E diz o texto bíblico que Ló retruca e diz: eles não vão sair, vocês não vão ter relações. Eu dou minha filha. Aliás, eu dou minhas 2 filhas. Se vocês quiserem ter relações com as minhas 2 filhas virgens, vocês podem ter. Gente, você que é pai, pensa um pouquinho comigo, você mãe. Você está dizendo o seguinte: eu ofereço as minhas filhas para que você tenha relação, mas eu vou poupar os visitantes. E diz o texto bíblico que a turma que estava fora não ficou satisfeita com a proposta, não. Nós queremos esses homens, nós queremos esses homens. E Ló fica tão pressionado que ele entra em casa, acobertado pelos anjos. Eles abrem a porta rápido, Ló entra e os anjos fecham a porta. E aí diz o texto bíblico que Deus, pela misericórdia dele, os anjos cegaram os homens que estavam lá de fora. Os homens agora cegos ficam desnorteados do lado de fora da casa de Ló. E os anjos disseram para Ló assim: vocês têm que sair daqui rápido. Você pega a sua mulher, pega as suas filhas, vocês têm que sair daqui, ó. Por várias vezes no texto você vai ver a palavra assim: apressai-vos, levantai-vos, de madrugada, que é um apelo dos anjos para você correr. Sair de Sodoma é urgente, não é para amanhã, é para agora. E você vai perceber no texto que Ló tem uma dificuldade de ser rápido, sabe? Você já viu que tipo de gente que você pede um negócio, e o negócio fica. Semana que vem, fica. Gente que demora a reagir. No texto você percebe uma dificuldade de Ló para reagir. Tanto é que, percebendo os anjos que Ló não reagia, diz o texto bíblico que os anjos tomam Ló pela mão. É como se os homens, que aqui a Bíblia chama de anjos, falassem assim: Ló, rápido meu moço, reage, é para agora, vamos fugir daqui. E eu não disse que Ló é um homem que está com uma certa dificuldade de reagir? Ló chega para os anjos e fala assim: você está mandando a gente ir para as montanhas, mas assim, lá, as montanhas é um caminho mais distante. Deixa eu te pedir um negócio, tem uma cidadezinha pequena, miúda, está mais perto, deixa a gente ir para lá. Aí eu fico imaginando os anjos: meu pai, nós estamos obedecendo a Deus, falar com um homem desse, que homem difícil. Aí os anjos: então tá bom, vão para essa cidade, que a Bíblia chama Zoar, é o nome dessa cidade. E aí eles vão para essa cidade. Quando eles estão a caminho dessa cidade, diz o texto bíblico que a mulher de Ló, que os anjos tinham dito ao sair daqui: não olhe para trás. Quando estão saindo da cidade, a mulher de Ló olha para trás e ela vira uma estátua de sal. É uma passagem que, quando criança, a gente canta aquela música, né? E virou uma estátua de sal, olhou para trás. Não tem essa música? A gente conhece bastante a historinha, mas talvez você não entende o que significa o olhar para trás. Por isso que Jesus, lá no Novo Testamento, disse assim: lembrem-se da mulher de Ló. Lembrem-se o que aconteceu com ela e não faça o que ela fez. Irmãos, eu queria separar aqui, à luz desse texto, algumas verdades para a gente pensar. Primeiro, já que a gente tem que se lembrar da mulher de Ló, primeira verdade: certos referenciais na nossa vida devem ser evitados. Gente, na Bíblia você tem exemplos positivos e você tem exemplo negativo. A Bíblia está cheia de exemplo para você copiar. Fez, faça. Falou, fale. Agiu, haja. A Bíblia está cheia de exemplos assim. Mas também na mesma Bíblia tem muitos exemplos que não faça igual. Não ande pelo mesmo caminho. Não siga na mesma jornada. Da mulher de Ló é um exemplo para a gente não seguir. Agora, qual que seria o problema da mulher de Ló?
Eu não disse que Sodoma é um lugar de pecado? Ela sai de Sodoma, mas Sodoma não sai do coração dela. Tem muita gente que abandonou o pecado, ele não pratica mais o pecado, que coisa boa, mas o pecado ainda continua no coração dele em termos de desejo. Eu não sei se vocês já viram testemunhos, que tem hora que o testemunho vira um testemunho, né? Quando o testemunho vira um testemunho, o sujeito fala assim: ô irmãos, quando eu era do mundo, eu vivia isso, eu fazia tal coisa, aí é uma empolgação, sabe? Eu agia assim, eu movia, eu fazia, eu me deleitava, eu era do mundo, aí eu virei crente. Ou virar crente por ele é a tristeza da vida dele. É gente que deixou Sodoma, mas Sodoma não deixou ele. Eu abandonei o pecado, mas o pecado ainda está aqui no coração. Eu ainda desejo. Por isso que a mulher de Ló olha para trás. Interessante que a Bíblia em nenhum momento cita o nome dela. A Bíblia cita o nome da esposa de Abraão, esposa de Isaac, mas a mulher de Ló não aparece o nome não. Sempre é assim, mulher de Ló. Sempre é. Quando essa mulher olha para trás, ela está dizendo o seguinte: eu estou com saudade. O que eu vivenciei ali me faz falta. Eu tenho ainda, no meu coração está enraizado em alguma coisa ali. E diz a Bíblia que ela vira uma estátua de sal, e eu vou te dizer, ela não aparece mais na Bíblia. Quem vai citar sobre ela na Bíblia é Jesus lá no Novo Testamento. E a citação é: lembre-se da mulher de Ló. Ô irmãos, certos referenciais devem ser evitados. Na Bíblia, evite o que é para ser evitado e imite o que é para ser imitado. Você vê isso na Bíblia, inúmeros exemplos. Por exemplo, a família de Adão, você vai ver que houve pecado de desobediência, você vai ver que houve frutos ali, assassinato, por causa do pecado. Família de Acã, pecado porque furtou, roubou. São exemplos para você não copiar, não imitar. Você vai ver exemplo na família de Sansão. Gente, Sansão, um menino consagrado. Um anjo chega para anunciar à mãe dele que a mãe dele estava grávida. Uma história exponencial. Mas esse menino cheio do Espírito Santo termina a vida tragicamente, um suicida na Bíblia. Às vezes um bom começo não é garantia de bom final, né? A gente tem que começar bem e terminar bem. Não é só começar bem, é também terminar bem. E Sansão começa cheio do Espírito, consagrado, mas diz a Bíblia que termina de uma maneira tão trágica. E você vai olhar a história de Sansão, tem coisas para a gente não copiar. Teimosia com os pais, desobediência. Mamãe, eu quero casar com aquela. Papai fala: não, filho, não, você é nazireu, você é consagrado, você tem que casar com gente da gente. Eu quero aquela. Foi, e você vai ver que gradativamente Sansão vai arruinando a sua vida, até parar no colo de Dalila. E Dalila vai realizar o terceiro e último voto do nazireu, né? Que era não beber bebida forte, não tocar em cadáver, e o último era não cortar o cabelo. É o que vai acontecer no colo de Dalila. Corta o cabelo. Sansão tem os seus olhos vazados, cego, fraco. Ele pede a Deus um momento de força novamente, e Deus dá. Por quê? Não sei, Deus deu. E aí ele entra naquele templo com força, derruba o templo, se mata e mata um punhado de gente. Uma história que é para mim e para você aprender a não imitar. Mas na Bíblia também tem história para a gente imitar, né? Abraão, um homem de fé, que em muitos momentos agiu obedecendo, mas em outros momentos se apressou e entrou por furadas. Abraão vai ter mentira, Abraão vai se apressar, ter filho antes de receber a promessa do Senhor. Na Bíblia tem isso, exemplos para a gente seguir e exemplos para a gente evitar. A família de Moisés, ou o próprio Moisés, que também um dia Moisés mata um egípcio, você lembra disso? Fica furioso, mata o cara, mas é para a gente não copiar. Mas também Moisés tem outros exemplos, muito para a gente copiar. É um homem que entendeu quem era Deus, falou: Deus, o Senhor pode mandar um anjo para ir com a gente, mas se o Senhor não for, eu não vou, eu não quero saber de anjo, eu quero saber do Senhor. Ensina muito para a gente. Moisés teve um anjo de oferta e falou: Deus, eu não vou.
Hoje, se Deus der para o sujeito R$15, esse besta já abandona Deus. 15 minutos de internet já perdeu o playboy. É assim, é o que tem acontecido. Moisés falou assim: eu sou um anjo, eu não quero anjo, eu quero o Senhor. Passou no teste. Olha para você ver que homem para ser imitado. A gente tem Davi, acerta tantas vezes, mas erra tantas vezes. Davi é igual a gente. Acerta e erra, acerta e erra. E este homem que acerta e erra, Deus falou: segundo o meu coração. Agora, interessante, né? Davi não ficou no mesmo pecado, já percebeu? Davi não fica no mesmo pecado, não. Arrependimento não é remorso. Remorso é eu sentir culpa pelo prejuízo que tive. Por exemplo, bati o carro. Estou arrependido, Deus, de ter ido a Muriaé. Exemplo. Por que você está arrependido, Alexandre? Porque eu tive prejuízo do carro. Isso é remorso. Arrependimento é eu ter sentimento com Deus. Deus, eu ofendi o Senhor. Não é o prejuízo que tive, é a ofensa que lhe causei. Isso é arrependimento. Quando você vê a vida de Judas, teve remorso durante a sua vida. Remorso é eu estou com dor por aquilo que perdi. Arrependimento é eu estou com dor por quem eu ofendi. Consegue entender? Isso é arrependimento. E você vai vendo Davi que de fato ele se arrependia várias vezes, foi adúltero, assassino, mas quando se arrependeu falou: Deus, pequei contra ti. Contra ti somente. É exponencial demais. Mas a segunda verdade que eu quero destacar à luz desse texto, irmãos, sobre a gente lembrar da mulher de Ló. Segunda verdade: privilégios religiosos não salvam a alma de ninguém. Você já pensou no quanto Ló e a sua esposa foram abençoados? Ô gente, Ló é sobrinho de Abraão. A mulher casa com Ló, Abraão então vira tio dela também. Olha que privilégio. O pai da fé é seu tio. Quando Deus fala com Abraão, por várias vezes no texto, você vai ver que Ló está presente e é sua mulher. Ló é a mulher que está ali, na cena, ela está vindo, Deus agindo, Deus falando, Deus realizando, ela está vindo, e embora tenha tido tantos privilégios, e vamos pensar no contexto dela não havia Bíblia, não havia pastores, não havia igrejas, não havia cultos como fazemos aqui, não havia, o conhecimento de Deus era restrito para algumas pessoas especiais na Bíblia, e a mulher de Ló está ali. Privilégio, pois é, mas deixa eu te dizer, privilégio religioso não salva a alma de ninguém. Tem muita gente de 30, 50 anos de igreja, mas não conhece o dono da igreja. Privilégio, está no meio de gente que canta, está no meio de gente que ora, está no meio de gente que prega, ouve gente que prega, e pode ser que até mesmo pregue. Privilégio, mas ainda não conhece a Deus. Tem muita gente que nasceu num lar crente, pai é crente, vô é crente, às vezes num lar de oficiais. O meu bisavô era oficial, ou diácono ou presbítero, o meu vô, o meu pai. Mas deixa eu te dizer, se você não tiver um encontro seu com Cristo, de nada adianta. Você recebeu muitos privilégios, que na verdade não o fazem e não são suficientes para salvar a sua vida e a minha vida. Irmãos, então a conversa aqui é franca com a gente. Qual que é a conversa? É muito bom estar na igreja, é muito bom nascer num lar de crente, tudo isso é muito bom, mas a pergunta central é: você conhece ao Deus dos seus pais? Ao Deus que a sua igreja prega? Você o conhece? Pastor, como eu sei que eu conheço a Cristo? Eu acho que a melhor dica é de Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Qual voz você ouve? Qual voz? No mundo de tantas vozes, qual voz você obedece? A de Cristo, você é ovelha. Eu escuto voz, qualquer um que fala comigo, eu estou dentro. Tem gente que está assim. Ele ouve um conselho aqui, ele vai, ele ouve um conselho aqui e vai, e conselho de ímpio. Privilégios religiosos não salvarão a alma de ninguém. A mulher de Ló, sobrinha de Abraão, mas não foi suficiente. Não foi suficiente. Terceiro, escute essa aqui. Os que não querem ir para frente ficam paralisados. Eu
acho isso aqui exponencial no texto. Os que não querem avançar, crescer, lembra do pastor Janderson, né? Avance. Os que não querem avançar ficam paralisados. Irmãos, se vocês perceberem, a mulher de Ló teve a sua vida imobilizada. Ela virou uma estátua, e para sempre. Ela virou uma estátua de sal e para sempre. Agora, notem por que isso acontece com ela. Porque ela achou que passado é o que era bom. O passado em Sodoma é que é bom. Quando Deus manda eles saírem de lá, Deus está dizendo assim: eu tenho uma nova jornada para vocês, eu tenho uma nova vida para vocês, fora de Sodoma. Deus está dizendo o seguinte: vai começar um novo tempo. Mas a mulher sai e fala assim: eu não queria novo tempo, eu queria o passado. Eu não quero viver algo novo, eu quero viver o que eu já vivi. Gente, deixa eu te dizer uma coisa: um passado na vida da gente, se não for bem resolvido, mata a gente. Passado acaba com o presente da gente, se eu não tiver cabeça boa. Tem gente que só sabe viver no passado. Um pastor me contou uma experiência engraçada. Ele foi no congresso, pregar no congresso, e aí no congresso ele estava falando de novos tempos, novas oportunidades. Diz ele que levantou uma senhora na pregação, levantou uma senhora e falou: pastor, deixa eu dizer um negócio para o senhor, tempo bom é quando eu era adolescente. Tempo bom é quando eu era adolescente. Aquele tempo é que era bom. Ele falou: muito bom, irmã, muito bom, que tempo bom mesmo. Vamos viver esse tempo de novo? Vamos. Para começar a viver esse tempo, vire adolescente. Para a gente viver esse tempo, você precisa de voltar a ser adolescente. Agora encrencou, não tem jeito mais. Então deixa eu te dizer uma coisa. Sabe qual que é o melhor tempo? É agora. O passado acabou, o futuro você nem sabe se vai viver. O que você tem é o agora. Por isso que a Bíblia diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, irmão, o passado foi glorioso. No meu tempo, gente, o Marquinhos está aqui, ó. O Marquinhos era do meu tempo, quando eu era adolescente na segunda igreja. Ele era orientador lá. A igreja tinha ônibus, isso aí, era assim ou não era? E para cá, os adolescentes enchiam a igreja. Que tempo bom, era muito bom. Mas eu sei que o que eu vivo hoje precisa ser a minha realidade do agora. Eu vou ficar preso lá no passado? Aí, porque era bom, eu vou ficar aqui, ó. Não, eu vou trabalhar, eu vou lutar, porque eu sei que Deus tem coisas grandes, e pode ser que Deus tem coisas melhores do que aquelas que eu já vivi. Então eu estou falando com gente, todos nós temos passado aqui, irmãos, e nosso passado tem coisa boa e ruim, todos nós. Tem coisa que a gente quer contar para os outros, porque o que a gente gosta de contar são as vitórias. Eu fiz, aconteceu, Deus abençoou, não tem problema, você pode contar. Tem coisa que a gente, se pudesse, a gente colocava só debaixo do tapete, e um tapete que só a gente sabe onde está. Todos nós temos. Agora, passado tem que ficar no passado. Tem que ficar. Senão, seu presente não vai ser desfrutado e futuro você não vai ter. Sabe o que essa mulher me ensina? Que quem quer viver no passado fica paralisado. Quem quer viver só lá atrás não faz nada, não vive nada. Acabou a vida dela. Você tem noção que a vida dela acabou? E o que é pior no texto bíblico? Que nem em um momento você vai ver Ló chorando. Aliás, o texto subsequente, as filhas de Ló vão embriagar Ló e ter relação sexual com ele. É louco, estou te falando, está aqui no texto. E não houve um choro. Perdeu a esposa, cadê? As filhas perderam a mãe, cadê? Você entende? Quem vive no passado não deixa saudade, irmãos. Quem vive no passado não marca gerações. Então, eu sei que o tempo que você pode ter vivido era muito bom, era que coisa gostosa, mas deixa eu te dizer, hoje é o melhor tempo da sua vida. O melhor tempo. Eu não gosto daquela expressão terceira idade. Melhor idade é terceira idade. Irmão, a melhor idade é a sua idade. A melhor idade é a sua idade. Para o Ravi, a melhor idade é a idade que ele está. Para a Clícia, a melhor idade é a idade que ela está. Para mim, a melhor idade é a que eu estou. A melhor idade é que a gente está, você entende? Esse é o tempo. Se você criar a expectativa, o dia que eu chegar lá vai ser bom, você nunca vai chegar lá e você nunca vai ter o bom que você está querendo. Os que não querem ir para frente ficam paralisados. Agora, a primeira e última lição, quarto. É preciso entregar integralmente a vida e o futuro nas mãos do Senhor. Sabe qual foi o problema da mulher de Ló? É que o futuro ela não queria pôr nas mãos de Deus. Irmãos, eu já tive teste na minha vida de dependência de Deus cruéis. Conto uma a vocês. Eu trabalhava no escritório do Jeronias Araújo.
e recebi o chamado de Deus enquanto estava lá. Entendi que era para ir para o seminário. 2004. 2005, eu chamo o Jeronias e falo assim, eu queria entregar o meu serviço, vou pedir demissão. Eu estou te contando, não é para você fazer o que eu fiz, é só um exemplo. Não é para você imitar, é você e Deus, cada um vive a sua experiência. Mas eu entendi que eu precisava deixar o trabalho para dedicar aos estudos para ir para o seminário. E qual que é a pergunta que me faziam? Como é que você vai viver financeiramente? Eu ganhava razoavelmente bem para aquela ocasião. Eu ganhava 2,5 salários. Nós estamos falando de 2004, 2005. 2,5 salários é só a prefeitura que pagava no Alto Caparaó. Algumas pessoas. Eu falei, eu quero entregar meu serviço e eu vou dedicar agora ao chamado que eu recebi do Senhor. Irmãos, eu fiquei 2006 e 2007. Foram os anos que Deus mais proveu na minha vida. Eu fui para o seminário com um computador. E com que dinheiro eu comprei o computador? Que era uma fortuna o computador na época. Embora que agora também está sendo uma fortuna. Com que dinheiro? Não sei. Eu estou dizendo para você que, via de regra, Deus vai te pôr em testes se você realmente confia nele ou não confia. Quando a mulher de Ló está saindo de Sodoma, ela está deixando a segurança, ela está deixando o lugar que ela está confortável, ela está deixando aquele lugar ali. E ela está vivendo agora algo novo. Só que para viver algo novo tem que ter fé. E é o que essa mulher não apresenta na Bíblia. Ela falou, Deus, eu estou com saudade daquilo que o Senhor fazia. Eu não consigo me entregar totalmente para o que o Senhor vai fazer. E Deus puniu essa mulher. Ela vira uma estátua de sal. De sal. Os doidões da cabeça aí, até hoje, costumam achar pedaços dessa estátua de sal. Não acredita não, tá? Como já venderam na Arca de Noé aí, tanto pedaço que dava para construir 1 bilhão de Arca de Noé. Os pedacinhos que foram vendendo aí. Eu estava no seminário, 2010, houve uma campanha numa igreja, você podia comprar um pedaço da Arca de Noé. Estou te falando. E a galera acredita. Deixa eu te dizer então, para nós terminar, lembrai-vos da mulher de Ló. Essa é a lembrança desta manhã. A lembrança é, cuidado onde o seu coração está. Você pode ter saído de Sodoma, mas Sodoma não saiu do seu coração. Cuidado, que quem quer viver no passado, fica paralisado. Passado, acabou. É imutável, só ficou para a história. O que você faz com o passado? Aprende com ele. O que fiz e errei, não farei para não errar de novo. Passado serve para nós de professor. Não cometa os mesmos erros, não ande pelo mesmo caminho. Acertou? Pode repetir. Fazer as mesmas coisas, ir pelo mesmo trilhada. Pode ir. Pois é, deixa eu te dizer, a mulher de Ló ficou com medo de entregar o futuro nas mãos de Deus, mas nós não. Então eu estou aqui para te lembrar nesta manhã. Deus tem o melhor para cada um de nós. A gente precisa de se entregar a Ele. O melhor para nós está quando a gente deposita a nossa confiança em Deus. É como o meu filho, que eu já contei aqui a vocês. Um dia peguei o Ravi, coloquei no guarda-roupa em cima. E ele sentou na pontinha e eu falei com ele, pula. E ele pulou. Por quê? Porque ele sabia que eu não ia deixar ele cair no chão. Quando Deus exige de nós confiança, Deus está falando assim, pode pular, meu filho. Você não vê o chão, mas fique tranquilo, eu estou aqui para te segurar. Eu vou conduzir você. Isto é entregar-se integralmente o seu futuro nas mãos de Deus. Então, daqui a 10 anos, onde nós estaremos? Eu não sei, mas Deus está lá e Deus já está cuidando para eu viver daqui a 10 anos, se Ele quiser. Daqui a 20 anos, o que vai acontecer? Eu não sei, mas o que eu sei é que Deus já está lá e Deus é meu pai e eu sou seu filho. E um pai sempre tem o melhor para o seu filho. Então, confie em Deus, lembrai-vos da mulher de Ló. Vamos ficar em pé? Ajude-nos, Pai, nesta manhã, a evitar os erros que a Ló, que a sua esposa, praticaram e foram tão errados nas decisões que fizeram. Deus, o Senhor enviou um anjo para poupar aquela família, e a mulher desprezou a visita do teu anjo.
desprezou o fugir da cidade e o abandonar a cidade no coração. Senhor Deus, ajude-nos nesta manhã, Pai, por favor. Que o passado fique no passado, que desfrutemos do presente na Tua presença, na certeza de que se o futuro nos pertencer, o Senhor estará cuidando da gente. Nós não sabemos nada sobre o futuro, mas o Senhor sabe tudo sobre o futuro. E o Senhor conhecer, saber, ordenar o futuro é suficiente para o nosso coração descansar em Ti. Obrigado por ser o nosso Pai, por sermos os Teus filhos e pertencermos à Tua igreja. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.